glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma noite nós estamos na presença dele. Gostaria que você permanecesse para abrir a Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Estou com a voz um pouco ruim, que está doente por 6 dias, mas Deus, Ele conservou as nossas vidas. Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque Deus, Ele vai falar contigo hoje, essa noite, hein? Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Vou estar lendo. Mas quando aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelou o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Eu vou repetir, eu gostaria que vocês repetissem comigo. Separou e chamou, quando eu estiver lendo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Eu gostaria que você sentasse, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo uma frase aqui. Eu gostaria que você falasse assim: Deus me separou e me chamou para um propósito. Glória a Deus. Eu gostaria que ele me ajudasse bem. Quando nós observamos a palavra de Deus no livro de Gálatas, nós vemos aqui que esse livro ele foi escrito por um homem. Paulo ele escreve 13 epístolas. E dessas 13 epístolas está inserido o livro de Gálatas. Quando nós observamos o livro de Gálatas, nós vemos aqui um homem querendo mostrar Cristo para esse povo e para essa nação. Quando nós observamos a vida de Paulo, nós vemos muito bem que Paulo ele escreveu outras cartas. Só que Paulo ele fazia uma oratória das cartas. A única das 2 cartas únicas que Paulo escreveu com seus próprios punhos foi o livro de Gálatas e o livro de Filemão, quando ele estava preso. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos aqui Paulo querendo dar ênfase ao nome do Senhor, querendo mostrar o Cristo revelado. Aqui nós observamos Paulo mostrando ali para a igreja de Gálatas que Cristo tinha separado ele. Foi Cristo que escolheu. Quando nós observamos a palavra de Deus e vemos que ali fala separou, a palavra no seu original, ela não quer dizer separado, mas sim escolhido. Quando nós observamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos no capítulo 1 uma igreja orando. Quando nós observamos o capítulo 2, nós vemos o Pentecoste acontecendo e a igreja sendo virtuosa, cheia do poder de Deus, uma igreja ali repleta da esperança do Espírito Santo de Deus. Quando nós observamos o capítulo 3, nós vemos ali a igreja sendo manifesta através da vida de Pedro. Quando nós observamos o capítulo 4, e indo até o capítulo 5, 6 e 7, nós vemos o crescimento da igreja em Samaria, na Judéia, na Antioquia, nós vemos a igreja crescendo. Quando nós chegamos no capítulo 9, nós vemos Ananias, e nós vemos ali um grande homem, um homem que nasceu ali com dons e talentos, uma sabedoria muito grande, chamado Paulo. Só que não era um homem convertido, era um homem que vivia segundo a sabedoria dele mesmo. Paulo ali no livro de Atos, capítulo 9, nós observamos ali um Paulo que entendia muito de lei, mas precisava conhecer o Cristo que veio para trazer graça para a nossa vida. Quando nós observamos o capítulo 9, nós vemos ali 3 coisas da vida de Paulo. A primeira coisa que nós observamos na palavra do Senhor é que Paulo estava indo a caminho de Damasco. E quando Paulo está indo a caminho de Damasco, Paulo ele é ali conduzido através dos judeus e dos religiosos do poderoso daquela época. E nós observamos a palavra de Deus e vemos que ele foi separado para fazer uma missão. E quando nós observamos a palavra de Deus, ele foi para o caminho de Damasco para ir atrás dos crentes, para ir atrás desses homens que serviam a Deus. Mas Paulo sabia que quando ele ia atrás dos crentes, o próprio Deus estava indo atrás e o encontro dele. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos ali Paulo, ali e no caminho de Damasco, e o próprio Deus já chega a Paulo, e Deus já chega com a sua luz. E a palavra de Deus fala que
uma resplandecente luz. Paulo ele viu uma luz muito brilhosa, e quando ele viu aquela luz, ele se pôs de pé, ele se pôs prostrado, porque ele não aguentou. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos na Epístola de João, no capítulo 1, no seu versículo 7, fala que se andarmos na luz, e como Cristo está na luz, e tivermos comunhão com os outros, o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Aqui eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você está vivendo um momento de escuridão. Talvez você está vivendo um momento muito escuro na sua vida, de sombras que você não entende. Mas eu quero profetizar na sua vida, você que é Paulo, que a luz do Senhor está em coração embora. Que a luz do Senhor vai estar não irá fazer você se prostrar, para reconhecer que você está errado, para que você reconhecer que esse caminho que você está criando não é certo. Você tem que entender que a luz do Senhor está sobre a sua vida. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos um Paulo prostrado, um Paulo que era orgulhoso, que tinha orgulho da sua religião, um Paulo que entendia muito de homem, mas não entendia nada de Jesus Cristo, não sabia nada do Senhor. E quando nós vemos aquele homem ali na casa de Judas, nós observamos a palavra de Deus e vemos agora um homem chorando, um homem orando, um homem mais humilde, um homem quebrado pelo Senhor, agora um vaso escolhido. E a palavra de Deus fala que Deus ele vocaciona outro homem, e esse homem se chama Ananias. E Deus fala para Ananias: olha, Ananias, vai à rua chamada direita, vai à rua chamada direita, lá tem um homem chamado Paulo. Eu gostaria que você orasse pela vida dele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Olha que interessante como a palavra é reveladora. Paulo foi escolhido por Deus. Paulo foi um homem escolhido por Deus. Paulo ele entendeu ali desde o começo do seu ministério que ele foi um homem que foi escolhido por Deus. E nós precisamos entender a trajetória. Quando nós observamos o capítulo 13 do livro de Atos, nós vemos ali Deus separando Paulo e Barnabé para uma grande obra. A palavra de Deus fala que Paulo foi chamado para uma grande obra junto com Barnabé. Mas muitos não sabem que no capítulo 9 até o capítulo 13, 14 anos se passaram. Não foram-se um ano, não foram-se 2 anos, mas 14 anos se passaram do capítulo 9 até o capítulo 14. E o que aconteceu com esse homem nesses 14 anos? Qual foi o aprendizado que ele teve nesses 14 anos? Se nós observarmos a palavra de Deus, nós vemos que no primeiro momento da vida de Paulo ele sai de Damasco e ele vai ali até Jerusalém. E ele, sem muita percussão, porque Pedro estava muito ocupado, ele sai de Jerusalém e ele vai para a Arábia. Glória a Deus. Ele vai para a Arábia e ele fica 3 anos na Arábia. E esses 3 anos ele tem uma representação na Bíblia, que é 3 anos que Paulo precisava ter para encontrar e para entender quem era Jesus Cristo. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que todos os discípulos de Jesus trilharam 3 anos caminhando com Deus. Só menos Paulo, que foi escolhido depois que Cristo morreu. Então Paulo precisava ter essa experiência de Cristo, porque Paulo entendia muito de lei, mas não sabia nada da graça, não sabia nada do favor imerecido, não sabia nada do nosso Senhor. Então ele precisou se reservar esses 3 anos ali na Arábia Saudita. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos um Paulo ali na Arábia Saudita, na Arábia ali. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos Paulo voltando para Damasco. E quando Paulo volta para Damasco, muito ali envolvido na graça do Senhor, pensou que iria ali, Deus queria colocar um propósito na vida dele para encaminhar ele. Só que Deus não chama ele. E aqui eu quero trazer uma lição para cada um de nós. Muitas das vezes nós somos apressados na chamada do Senhor. Muitas das vezes nós temos pressa em ser usados. Paulo precisou de 14 anos para que Deus levantasse ele como um homem para essa geração, para a geração dele. E nós queremos de uma hora para outra sermos usados. Queremos de uma hora para outra ser proclamado o nome do Senhor. Muitas das vezes sem preparo, muitas das vezes sem preparo psicológico, muitas das vezes sem preparo bíblico. E é essa lição que Deus ele quer ensinar para cada um de nós nessa noite. Paulo precisou de 14 anos. Por que você quer um, irmão? Porque em 1 ano você já quer se tornar um pastor.
Paulo? Que Paulo ele soube entender o projeto de Deus e confiar que o Deus que vocacionou ele, escolheu e chamou ele para uma grande obra. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos agora Paulo saindo da Arábia, voltando para Damasco, lugar onde nasceu Jesus. E depois do caminho de Damasco, ele para e volta para Tarso. Talvez você não entendeu, mas Paulo volta para Tarso. Eu sei que é difícil de entender. Eu vou falar como era costumeiro falar o nome de Paulo. Paulo de Tarso. E agora Paulo volta para Tarso. Você sabe o que isso representa? Paulo voltou para a sua cidade para ficar 10 anos lá. E a palavra de Deus fala que ali Paulo ele exercia a sua função. Ele trabalhava ali. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos ali Paulo trabalhando. Nós vemos ali Paulo costurando. Nós vemos ali Paulo pegando couro de carneiro, de cabrito, porque ele fazia a tenda e essa era a profissão de Paulo. Nós observamos agora um homem que Deus chamou, um homem que Deus escolheu, 10 anos, fazendo um serviço que muitas das vezes é desprezível. Não é, queridos, porque você aceitou Jesus entre 3, entre 5, entre 10 anos, que você já está pronto para pregar esse evangelho, para viver de uma forma poderosa esse evangelho. Então Paulo ele está ali há 10 anos, voltando ali para o seu lugar, ao seu habitar ali, no seu começo. E o que eu aprendo com isso, sabe o quê? Que Paulo ele voltou a fazer as coisas com humildade. Paulo voltou para o começo da vida dele. Se fosse nessa época, se fosse um Paulo que tivesse aceitado Jesus, ele ia falar assim: olha, eu voltei, Senhor, deixa eu voltar para a escola bíblica dominical. Eu preciso voltar a ser o que eu era, Senhor. Eu preciso das consagrações, Senhor. Preciso estar presente, Senhor Deus, das orações, Senhor. Senhor Deus, porque se eu não orar, eu não vou conseguir estar junto contigo. Senhor, me deixa aqui, Senhor. Senhor Deus, me deixa fazer esse serviço aqui, Senhor. Onde ninguém vai ver, onde os holofotes não estão, Senhor. Era isso que Paulo estava falando. Era isso que Paulo estava vivendo nesse momento. E quando Paulo ele chega ali na igreja ali de Gálatas, e ele fala para a igreja de Gálatas: Deus me escolheu desde o ventre. Eu quero falar para cada um de vocês que um dia, ou que nessa semana, pensou que não era importante para Deus, pensou que a sua vida não foi uma vida daquilo que foi o propósito do Senhor. Talvez você não nasceu num ambiente agradável, talvez você nasceu num ambiente totalmente desfavorável, talvez você não conheça o seu pai, muitas das vezes não conheça a sua mãe, mas eu quero falar para cada um de você que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Talvez você está aqui e você não compreende o propósito de Deus, mas você não precisa compreender. O que você precisa é crer que Deus te escolheu desde o ventre. Chamou para uma grande obra. Aleluia. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você não nasceu para ser um projeto de iniquidade totalmente jogado para essa sociedade. Mas o próprio Deus está falando aqui essa noite para você. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te trouxe aqui essa noite. Foi Ele que trouxe você aqui para falar para você que Ele te escolheu. Ele te separou. Deus te escolheu para uma grande obra, querido. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te chamou também e te vocacionou para uma grande obra. Eu quero fazer aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Pastor, me deu mais tempo, mas eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus me deu essa palavra, falando que Deus escolheu pessoas aqui nesse lugar. Pessoas entradas daqui, afligidas, desacreditadas na sua própria vida, desacreditadas nos próprios propósitos que Deus tem sobre a sua vida. Eu gostaria que você fechasse os olhos agora. Comigo, eu gostaria que você fechasse os olhos.
Eu gostaria que você pensasse um momento na sua vida. Você esqueceu que Deus escolheu a sua vida. Deus escolheu você para fazer algo grande na igreja. Deus escolheu você para fazer algo grande no ministério, no seu ministério. Eu gostaria que você que essa semana se frustrou por alguma coisa e esqueceu que Deus te escolheu. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Você que está frustrado, você que está impedido de sentir a graça do Senhor, impedido de sentir a presença de Deus. Eu gostaria que você viesse aqui na frente e eu queria orar para a sua vida, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu para fazer algo grande. Deus te escolheu para fazer um trabalho grande. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. O conjunto vai orar, o conjunto vai louvar. E eu quero orar pela sua vida aqui, porque Deus te escolheu para uma chamada e para algo muito grande em sua vida. Eu sei que tem mais pessoas aí. Eu sei que tem corações aí afetados. Eu sei que tem corações que estão afligidos por coisas que aconteceram na vida. Mas eu quero dizer para você, Deus te escolheu. Deus escolheu a sua vida para fazer a diferença nessa terra. Deus escolheu a sua vida para brilhar na vida de um propósito especial. Eu não quero fazer aquilo que o Espírito Santo não direcionou. Eu só vou fazer aquilo que o Espírito Santo me direcionou. Eu quero que vocês todos fechem os olhos. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Eu gostaria que o conjunto começasse a louvar. E eu gostaria que você começasse a interceder comigo. Porque o Espírito Santo de Deus vai tocar essas vidas. O Espírito Santo de Deus vai voltar a colocar sonhos da vida dessas pessoas. O Espírito Santo de Deus vai vocacionar essas pessoas. As pessoas nunca mais vão sentir fraqueza, da mesma forma que estão sentindo agora, da mesma forma que estão passando hoje. Eles nunca mais vão viver o que estão vivendo hoje. Podem pensar, mas viver o que estão vivendo hoje, eles não vão passar, porque o Espírito Santo Consolador está passando aqui. O Espírito Santo Consolador está consolando vidas, está consolando vidas essa noite. Meu Pai querido, Senhor, Espírito Santo Consolador, Senhor, se Deus enche Senhor, se Deus enche nós presença, Senhor, se Deus toca nossas vidas, Senhor, se Deus toca nossas vidas, Senhor, se Deus quiser ajudar, lágrimas, Senhor, se Deus quiser ajudar, Senhor, Deus, em nome de Jesus, salve. Eu vou entender o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera aqui. Aleluia. Mas eu preciso falar a última coisa. Fique
todos no mesmo lugar. Paulo falou que Deus escolheu ele e Deus chamou. Mas no versículo 16, Paulo falou que Deus o chamou, Deus o escolheu para manifestar na vida dele o seu filho. Amém. Deus te chamou essa noite. Aleluia. Para que o filho seja manifestado em sua vida. Glória a Deus. Para que você saia daqui, caminhar nessas ruas, e as pessoas vão para você. Parece que eu estou chegando no Cristo. Parece que eu estou vendo uma luz. Quando você sair daqui, eu profetizo sobre a sua vida. Porque minha vida tem esse direito, mesmo sendo menino. Que quando a pessoa olhar para você, ele vai chegar Cristo em sua vida. Ele vai chegar em Cristo de Deus. Paulo falou, eu te escolhi. Paulo falou que Deus escolheu ele. E Deus chamou ele só para um único propósito: revelar o Filho de Deus sobre a vida dele. Cristo precisa ser revelado em sua vida. Você precisa caminhar por essas ruas que as pessoas olham Cristo em você. As pessoas precisam conversar com você e elas entender que conversando com você é sabendo Cristo, o próprio Cristo revelado em sua vida. E agora eu vou fechar. Eu gostaria que você virasse para o lado, o irmão que está do seu lado. E eu tenho certeza que quando você virar do lado, você vai ter Cristo revelado na vida dele. Se você tem Cristo revelado, abraça ele agora e ora com ele.